Muito boa noite a todos. Nós vamos dar início então às nossas atividades desta noite, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos, que se encontram aqui presentes no Centro Espírita João Batista, e também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que também se unam a nós em oração neste momento, para darmos início então à palestra desta noite. Convido o nosso irmão Orlando para vir à frente para proferir a palestra, para conduzir os nossos pensamentos em oração. Isso, para proferir a prece. A palestra também, nos dias podem. Orlando, você deve vir aqui por causa do microfone? Treinado. Boa noite a todos. Boa noite. Divino Mestre Jesus, nosso modelo e guia, agradecemos-te pela oportunidade desta noite, nesta casa abençoada, sob a assistência de teus mensageiros, que te representam entre nós. Senhor, abençoe as tarefas desta noite e que possamos junto contigo refletir nos temas que serão abordados pelo nosso irmão Edson, que os mensageiros desde já o inspire e que possamos cada um de nós fazer a nossa introspecção íntima, a nossa reforma interior. Assim, Mestre, com tuas bênçãos, com tua paz, nós damos início às tarefas abençoadas desta casa que é teu posto de acolhimento e de amor. Assim seja. Obrigado, Orlando. A palestra desta noite, nosso irmão Edson Ronck, que veio lá de Pinhalão, que sempre está aqui conosco, a palestra dessa noite vai nos brindar com um tema muito importante, muito interessante, como sempre ele tem feito, com as propostas que ele tem trazido para nós aqui, para as nossas reflexões no Centro Espírita. Então vamos ouvir com atenção, o que o nosso irmão Edson tem a nos propor esta noite. Edson, fica à vontade então. Muito obrigado pela presença. Te agradecemos imensamente já pela oportunidade de retornar aqui, estar conosco. Boa noite a todos. Boa noite. Que o Mestre Jesus esteja entre nós, nos envolvendo com a sua paz, e que a luz do seu amor nos guie nessa reflexão de hoje. E como sempre, nós titulamos a fala, e hoje ela tem o título de Compromisso com Deus. No conjunto de nossa crença em Deus, está que Ele é nosso Criador. Mas nesse conjunto de crença, onde Ele é o Pai Criador, e não só de nós, de todo o universo, está também que Ele é, por ser perfeito, responsável. Achei interessante quando montava esta fala, que na maioria das vezes que nós temos oportunidades de nos relatar aos atributos de Deus,
ao seu infinito amor, à sua infinita justiça, onipotência, onipresença. Mas é difícil as pessoas falarem nesta virtude, responsabilidade. E já que Deus, sabemos por ser Deus, representa em grau infinito todas elas, todas as virtudes, sabemos por inferência que também Ele é responsável plenamente, no grau máximo. É responsável pelo universo, por tudo que existe. E por ser perfeito também, além de responsável, nós, por raciocínio, compreendemos que Ele não deve, por ser Deus, criar coisas inúteis, inutilidades, né? E assim, toda a criação de Deus, e aí destaco os espíritos, nós, né, tem um objetivo. Nas casas espíritas e também em outras casas religiosas, é exaustivamente tratado qual é o objetivo de Deus para a sua criação. É a evolução. Sabemos disso já. Todo o universo trabalha no sentido de melhorar, de progredir. Os seres pensantes e os não pensantes. Tudo que Deus faz progride. As galáxias, os conjuntos de galáxias, tudo cresce, né? Então esse é o objetivo nosso, sabemos. Vamos crescer espiritualmente falando, em busca das consequências da perfeição. A que se destaca mais é a sabedoria e a felicidade. Então já sabemos disso tudo. Mas a proposta da reflexão é a seguinte: nasce da interação entre a criatura, nós, e a responsabilidade de Deus, um compromisso. Se Ele não nos criou inutilmente, já sabemos que Ele nos criou para buscarmos a perfeição, né? E por ser responsável e querer também a responsabilidade em nosso conjunto de perfeições, nasce naturalmente daí o compromisso com Ele, que é o compromisso da evolução espiritual, né? E para que nós consigamos compreender e adentrar nessa reflexão do compromisso com Deus, que já adiantamos é o processo evolutivo, nós temos que levar em consideração a relação da nossa evolução com a reencarnação. Juntarmos o compromisso, o que ele tem a ver com a reencarnação e com o objetivo de Deus para todos nós, que é a evolução. Em primeiro lugar, se nós começarmos a analisar o mecanismo da reencarnação, como ela se processa em nossa época, em nosso meio, nós vamos ver que esse compromisso ele está implícito, faz parte do processo reencarnatório. Todos nós já nascemos com esse compromisso para com Deus. Nós não seríamos o único item da criação universal de Deus a não seguir essa maior direção que Ele dá a tudo que cria, progresso. Então, por raciocínio lógico, compreendemos que o processo reencarnatório traz implicitamente dentro de si o compromisso com a evolução. E não importa se a reencarnação ela é compulsória, sabemos que alguns irmãos têm reencarnação compulsória, ou se ela é por consciência. Não importa se esse compromisso ele é honrado para com Deus ou se ele é desprezado. O fato é que todo ser vivente, todo espírito pensante tem para com o seu Criador o compromisso de seguir a escalada evolutiva, de buscar aquilo que constitui a evolução
do espírito. Sabemos que, a grosso modo, podemos dividir a evolução, né, em a aquisição de virtudes e a aquisição de conhecimento, de sabedoria. Sabedoria é uma palavra melhor empregada nesse caso do que conhecimento. Conhecimento é mais restrito, né? Mas a sabedoria que engloba tudo, o saber e a moral, né? Tudo isso faz parte desse compromisso que implicitamente, por estarmos vivos e reencarnados, temos com Deus, né? Mas uma questão que chama a atenção, muitos não espíritas principalmente levantam essa questão, é assim: se nós vamos viver eternamente como a obra de Deus perfeita e eterna que somos, né? E se o nosso estado permanente para toda a eternidade é estarmos em estado espiritual, em espírito e não encarnados, o período de reencarnações ele é limitado e, se comparado com a eternidade, pequeno também, né? Por mais que alguém reencarne, pode pensar na casa de milhares de reencarnação, ainda continua insignificantemente pequeno diante da encarnação, né? Então, se o estado nosso natural será para sempre desencarnado, por que então que Deus permite que a gente venha para esse lugarzinho difícil de viver, complicado de viver? Por que será, né? O motivo, meus irmãos, é o mais claro possível quando nós pensamos em Deus. Quando nós pensamos em Deus, a primeira coisa que certamente nos vem à cabeça é amor. Alguns dizem, Deus é amor, né? E é por esse motivo que Deus permite e criou o ciclo reencarnatório dos espíritos em determinada faixa de existência. Por um tempo da nossa existência eterna, por amor de Deus por nós, Ele permite que a gente experimente um mecanismo, uma metodologia diferenciada daquela que experimentaremos para toda a eternidade, em busca da evolução. A evolução nunca vai parar, mas nem sempre ela vai ser necessária lançarmos mão da reencarnação. A reencarnação é importante no momento em que estamos, por amor de Deus. Mas por que por amor de Deus? Porque se Ele reserva aos espíritos puros um grau inimaginável de felicidade, de paz, de serenidade, e como Ele é infinitamente bom, é óbvio que Ele deseja que a gente chegue lá mais rápido, com mais eficiência. E não tem nada melhor para a evolução espiritual de espíritos no nosso grau do que o processo reencarnatório. Aqui na Terra, a reencarnação foi concebida por Deus para nos dar tudo aquilo que necessitamos nesse ponto de nossa evolução. Através da reencarnação, vamos adquirir o estado angelical, mas com merecimento e de uma forma muito, muito mais fácil do que se nós não experimentássemos a reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação nos oferece ferramentas extremamente apropriadas para espírito como nós, para evoluirmos. Como que nós iríamos evoluir, por exemplo, com o esquecimento temporário do passado que a reencarnação nos proporciona? Ao mesmo tempo que ela proporciona esse esquecimento do passado, ela nos coloca, posso até arriscar dizer, compulsoriamente, em contato com devedores ou credores. Ela força espíritos que dependem um do outro para alcançar a perfeição a viverem juntos. A viverem juntos. Muitas das vezes, credores extremos um dos outros, devedores extremos um do outro. E aí vem a santa
ao santo esquecimento. Se nós estivéssemos apenas no mundo espiritual, não temos estrutura moral para convivermos de forma cristã com aqueles que nos prejudicaram ou para aqueles que nós prejudicamos. Então Deus, por sua bondade, criou um esquema, uma metodologia, né, um mecanismo que nos proporciona isso que nós necessitamos. Isso que nós necessitamos. O esquecimento, a convivência uns para com os outros, a oportunidade de praticarmos a caridade de uma forma cristã. Cristã. Porque se nós estivéssemos no mundo espiritual, quando eu falo nós, lógico, eu não estou me referindo especificamente a alguém, estou falando de uma maneira geral às pessoas. Muitos passariam a buscar a caridade não por amor, mas por interesse daquilo que receberia. Se nós estivéssemos vivendo com o pé nos dois mundos, ou só no mundo desencarnado, muitos deixariam de fazer o bem e de não praticar o mal, não porque é certo, porque é cristão, porque Deus quer, mas por medo, por interesse. Eu estou vendo espíritos se dando bem que não fazem o que eu faço, então vou deixar de fazer, não porque ele é certo, mas porque eu quero, né, ser como ele. Então isso tira um pouco do mérito e tira algo que poucos se atentam, meus irmãos, que é a oportunidade de consolidar a virtude em seu espírito. Eu sempre digo que além de conquistar a virtude é necessário consolidar. A gente é enganado, né? Alguém vem, eu sempre cito esse exemplo porque é mais claro, alguém vem e me ofende. Eu não conheço bem a pessoa, a ofensa não foi tão grande, e eu falo, eu estou querendo fazer minha reforma íntima, tenho ido nos centros, tenho falado, né, que a gente tem que perdoar, vou aproveitar e perdoo, né? Mas no outro dia, a pessoa vem e me ofende de novo com um pouco mais de profundidade. E eu que sou espírita, falo, vou ter que perdoar de novo, perdoo de novo. E assim ele continua fazendo por 2, 4, 8, 16, muitas vezes. Até que chega uma hora que eu não perdoo mais. O que isso quer dizer? Que eu não segui aquilo que Jesus ensinou de como perdoar indefinidamente. Quem perdoa, perdoa. Compreende o motivo que alguém lhe ofende. Todos eles calcados ainda em cima do atraso espiritual, né? Nós, humanidade, crucificamos Jesus. Ele nos perdoou ou não? Né? Então, assim, quando a gente começa a praticar uma virtude e depois lá na frente não consegue praticar mais, quer dizer que nós estamos só no começo do processo da conquista. Nós não consolidamos ainda em nossa alma aquela virtude, aquele valor. E o processo reencarnatório nos dá possibilidade de mais facilmente conquistarmos a virtude e posteriormente consolidarmos a virtude em nosso espírito. Transformar aquela virtude como parte integrante da nossa estrutura espiritual. Então, percebam por que Deus permite sairmos da nossa casa, que é o mundo espiritual, do nosso estado natural, e vir para um corpo material suscetível a doenças, a sofrimento, a fome, a tudo quanto é coisa. Porque pelo tempo que nós vamos usufruir da felicidade, por mais tempo que você fique aqui é muito pouco. E aí está o amor de Deus por nós. Ele permite que passemos um período muito curto, de alguns milhares de encarnações, para ficarmos eternamente numa situação muito, muito melhor. E estar aqui, nós temos tudo o que necessitamos para esse compromisso, né?
adquirir a virtude, consolidar a virtude, né? Não é só isso que é o nosso compromisso, mas esse é o principal ponto, né? Ainda poderíamos citar a cocriação, né? Pouco lembrada frente ao compromisso com Deus. Deus nos colocou dentro de um universo para que nós auxiliássemos o progresso do universo também, através da expressão da nossa evolução. Então, além de caminharmos para o estado angelical, temos ainda o compromisso de ajudar o progresso da obra de Deus, atuando como co-criadores de Deus. E neste processo ainda podemos colocar mais uma questãozinha que é a reparação de erros. Não dá para imaginar anjo cheio de culpa e de crimes, sem serem reparados. Então temos que evoluir o espírito, que significa adquirir virtude e sabedoria. Temos que auxiliar a criação, a evolução da obra de Deus como co-criadores, pelo progresso, pelo trabalho material de cada um, pela contribuição para a sociedade de cada um. E ainda temos que ir consertando ao longo do caminho os enganos, as decisões equivocadas que nós tomamos ao longo da vida. Esse conjunto nós espíritas batizamos de evolução espiritual, caminhada para o estado angelical. E esse é o compromisso que temos diante de Deus. Infelizmente, meus irmãos, poucos acordaram para esse fato, de que tem para com o seu Criador, no mínimo, esse compromisso de se tornar a cada dia mais um espírito bom. Um espírito bom. Eu sempre que eu falo essa palavra, lembro que a gente reclama tanto de mau espírito, né? É comum demais nos meios espíritas alguém chegar e dizer, nossa, eu acho que eu estou com uma obsessão, tem um mau espírito me acompanhando, né? Mas ninguém fala assim, que tipo de espírito será que eu sou, né? Não sei se é uma boa ideia a gente ficar perguntando isso, porque a gente pode ter uma resposta meio desagradável, mas por curiosidade, né, quem tiver um tempo, faça uma autoavaliação, pega aquela escala que Kardec falou dos graus espirituais e vê onde se encaixa lá, né? Onde nós nos encaixamos naquela escala evolutiva. Enfim, eu quis demonstrar nesse começo de fala que temos esse compromisso. Compulsoriamente temos esse compromisso. Por existirmos, temos esse compromisso. E que, como espíritos em busca da perfeição, temos que ser responsáveis e honrar esse compromisso. Nos esforçarmos para sermos melhores, né? Para sermos melhores. Mas aí, forçosamente, vem uma pergunta. Me lembro de Carlos Torres Pastorino, né? Que naquele livrinho Minutos de Sabedoria, muitos conhecem, excelente obra. Lá numa daquelas leituras, um dia lendo, ele fala assim, Deus não precisa de ninguém. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando, meu Deus, e cheguei à conclusão que ele tem razão. Se nós não existíssemos, se Deus não tivesse nos criados, ele continuaria ainda sendo Deus. E continuaria não precisando de nada, porque tudo que existe é ele que criou. E se ele precisar de alguma coisa, ele cria. Não é verdade? Então, se ele não precisa de nada, meu Deus, como vamos honrar esse compromisso? O que ele... não é apenas um querer, né? Porque quando nós temos um compromisso com alguém, nós fazemos algo por essa pessoa. Mas nos evoluir não me parece algo essencial a Deus. Ele continuaria sendo Deus, nós sendo anjo ou não sendo anjo, existindo ou não existindo. Então a forma que ele, em sua perfeição, quer que nós alcancemos este objetivo, ou podemos usar de outra forma, a forma que ele quer que nós o sirvamos. Devemos servir ao Criador, como se ele já tem tudo e não precisa de nada. Muito simples, meu irmão, muito simples. É fazendo tudo de bom para o próximo, para o mundo ou para nós mesmos.
Se serve a Deus, servindo o próximo. Isso ficou patente na mensagem de Jesus. Ele falou literalmente: não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele, como todos os outros espíritos do universo, devem isso a Deus. Se bem que ele já cumpriu o compromisso, né? Nós estamos ao caminho. Mas essa é a forma. Então, didaticamente, para que nós possamos adentrar mais profundamente nessa reflexão, eu fiz uma divisão de como cumprir com esse compromisso. Em primeiro lugar, com o mundo, progresso da obra de Deus e dos homens. É a nossa missão material no mundo. A nossa missão material no mundo. Não é correto e não é recomendado nós desprezarmos parte da obra de Deus. O mundo material é obra de Deus. Tem a importância de ser obra de Deus. É útil e muito útil para o nosso crescimento, a nossa caminhada evolutiva. E temos por obrigação, por compromisso, contribuir com o nosso esforço, com o nosso trabalho, para o progresso geral do mundo, do planeta em que vivemos, pelo menos. E nesse contexto, as missões se diferenciam enormemente. Nós vamos de colaboradores anônimos a grandes missionários, grandes contribuidores do progresso. O bonito na obra de Deus nesse aspecto é que não há diferença aos olhos de Deus de importância. Podemos ser o mais desconhecido trabalhador do planeta. Teremos o mesmo valor aos olhos de Deus por estaremos dando aquilo que nós podemos dar ao mundo, do que aquele grande cientista que mudou toda a história, né? Então não é necessário nos preocuparmos com isso. O que é necessário é nós termos responsabilidade com a nossa atuação no mundo. É nós não sermos apenas contrapeso para o planeta não girar, para não vibrar o planeta, né? Porque ele está rodando, né? A gente tem que ser, não podemos ser só um contrapeso, nós temos que ser úteis. Estou falando em termos materiais, úteis com o nosso trabalho, com a nossa contribuição, com os trabalhos remunerados, trabalhos voluntários, não importa. Temos que ser úteis, porque é assim que nós cumprimos o compromisso para com Deus, ajudando o progresso da sua obra, né? Logicamente, dentro de nossas possibilidades. Muitos param nessa palavra, né? Mas não, é dentro de nossas possibilidades e das nossas necessidades. Nós estamos colocados no mundo material onde nós necessitamos estar. Então as nossas possibilidades serão para auxiliar aquele ambiente em que nós estamos. O segundo aspecto do compromisso com Deus, de servir a Deus, é o compromisso consigo mesmo. Aí nós já falamos bastante. É o nosso progresso, a nossa evolução e a nossa reparação de erros, né? Nós espíritas demos um nome para uma variante desse progresso pessoal, que chamamos reforma íntima. Muitos pensam que a reforma íntima é aquela imposta pela lei do progresso apenas. E não é assim. Existe uma lei de Deus chamada lei do progresso. O que ela fala? Ela fala assim, olha, não adianta chorar, rapaziada. Todo mundo vai evoluir. De uma forma muito simples, né? Todo mundo vai evoluir. Querendo ou não querendo, o mundo vai virar anjo. Agora, nem todo mundo pelo mesmo caminho e da mesma forma. E quando nós optamos por evoluirmos de uma forma consciente, responsável, prioritária em nossa vida, aí nós damos o nome de reforma íntima. Então, reforma íntima não é simplesmente o processo evolutivo imposto pelas vicissitudes da vida a qualquer um. Reforma íntima é quando você fala, não, além do que a vida me oferece para crescer, eu vou dar algo de mim para o meu próprio crescimento. Eu vou dar empenho,
eu vou dar seriedade, eu vou dar responsabilidade, foco e principalmente eu vou trocar esse item crescimento espiritual na minha lista de prioridade, eu vou pôr isso em primeiro lugar. Eu vou viver a vida com um objetivo maior de ser um espírito melhor a cada dia. Isto chama reforma íntima. Você fala, mas se eu não quiser fazer isso, eu fico para trás? Não. Você vai também crescer. Mas não é pelo caminho consciente, não é escolhendo por onde anda. Você vai estar sujeito à lei do progresso, que vai aproveitar todas as situações da vida para te forçar a crescer. E nem sempre essas situações são agradáveis. Nem sempre são agradáveis. Né? Então, que nós vamos para o céu, fiquem tranquilos, todos vamos. Né? Mas eu sugiro que nós caminhemos para a nossa evolução espiritual pela reforma íntima, que é um processo muito mais controlado pelas nossas próprias mãos. Vamos escolhendo, né, o que fazer, usando melhor o nosso livre-arbítrio no processo evolutivo. Mas além do progresso natural ou da reforma íntima, o compromisso consigo mesmo inclui ainda viver de forma cristã as suas provas e suas expiações. As expiações é uma consequência natural de erros. Não é o nosso assunto de hoje, mas como consequência de uma escolha errada, e toda causa, né? Toda causa tem a consequência, enfim. Nós temos a lei de causa e efeito explica isso muito bem, né? Nós temos uma causa que vai causar algo em nossa vida, um efeito. Se nós fazemos algo bom, colhemos algo bom. Se nós fazemos algo ruim, colhemos algo ruim. Né? Isso é natural, é da natureza, não tem como escapar disso. Nem mesmo a morte do corpo físico quebra esse ciclo da lei de causa e efeito. Se não der tempo nessa, você colhe na outra, o bem ou o mal, independente. Né? Então, a expiação tudo bem, mas as provas também são necessárias. E viver as provas de uma maneira equilibrada e consciente, vou me arriscar a dizer até mesmo cristã, né? Faz parte do compromisso para com Deus. Como é que nós vivenciamos as nossas atribuições, as provações da vida? Com fé, com resignação. Lembrem-se, resignação não é apatia. Resignação é consciência, ação e consciência. Com perseverança, com renúncia. Então, tudo isso faz parte do nosso compromisso para com Deus. Deus nos dá uma situação que vai nos proporcionar um grande salto evolutivo e espera, pelo menos gratidão, né? Às vezes damos revolta. A gratidão faz parte da resignação. Faz parte da resignação. Às vezes, as provações nos exigem sacrifícios para servir ao próximo, familiares ou não. Se fazemos isso com alegria, estamos cumprindo o nosso compromisso. Às vezes nem fazemos e quando fazemos, fazemos com reclamações, revolta. Não é assim que nós cumprimos o nosso compromisso para com Deus. Temos que pensar de forma cristã. E só conseguiremos isso quando nós colocarmos em primeiro lugar na lista de prioridade a nossa evolução. Aí a cada situação vivenciada por nós, lembraremos de qual será a atitude correta. Qual é a escolha que através do meu livre-arbítrio eu devo tomar frente à situação escolhida, independente de qual situação seja. E o último passo desse compromisso com Deus é o compromisso para com o próximo. Esse, até me acertei aqui na cadeira, esse é até mais difícil. Porque na sua infinita inteligência e perfeição,
Deus criou uma metodologia infalível para alcançarmos o estado angelical. Chama-se convivência. Convivência. Tudo aquilo que você precisa para ser feliz chama-se virtudes. E para você adquirir essa virtude, você tem que estar com outras pessoas a seu lado. Não dá para perdoar estando sozinho, não dá para ser compreensivo estando sozinho, não dá para fazer caridade, não dá para fazer benevolência, não dá para amparar, para consolar, não dá para amar o próximo se não tem próximo. Nós temos que utilizar desse método evolutivo que é a convivência. Então, o comportamento cristão frente ao nosso próximo é a essência do nosso compromisso para com Deus. E como é que ela anda, meus irmãos? Como que andam as nossas relações? E pior, né? Pior. Nós estamos com as pessoas certas para exercitarmos as virtudes ao nosso lado. Às vezes, fico pensando, né? Deus poderia ter dado uma facilitada para nós, né? Deixado mais longe um pouco as pessoas que precisávamos, né? Mas põe dentro de casa, quase sempre, né? Quase sempre. Então, esse compromisso com o próximo vai exigir de nós que nós domemos talvez o principal inimigo que temos, as nossas más tendências. As nossas más tendências é a fonte de infinitos males para nós mesmos. Então, quando estamos convivendo com as pessoas, é quando as nossas tendências se expressam. Elas se mostram no intercâmbio pessoal, na conversa. Se temos a tendência a sermos agressivos, seremos agressivos com o próximo. Se temos tendência de sermos egoístas, seremos egoístas com o próximo. Se somos materialistas, seremos materialistas em cima do próximo. Enfim, é com essa relação de intercaridade entre nós, é que nós cumprimos a principal artigo desse compromisso para com Deus. É agindo de forma cristã para aqueles que vivem ao nosso lado. E mais ainda, ajudando quem está ao nosso lado a cumprir o compromisso, porque ele também tem o mesmo compromisso que temos para com Deus. Ainda bem que ele quebrou essa para nós, né? Quando a gente ajuda o próximo a cumprir o seu compromisso para com Deus também, ganhamos parte da sua remuneração divina. Então é fundamental que nós não esqueçamos quais são as nossas obrigações. E não é uma obrigação para qualquer um, é uma obrigação para com Deus. Para com Deus. Nós temos obrigação de caminhar para a angelitude. E fazemos isso convivendo uns com os outros, adquirindo valores, virtudes, consolidando essas virtudes, trocando caridade um para com o próximo. É assim que nós vamos fazer. Bom, meus irmãos, muitos podem perguntar assim, mas pensando bem, eu acho que eu não tenho essas condições de fazer tudo isso. Pior que tem. Pior que tem. Em uma única palavra, resume-se todas as condições que você precisa para buscar a tua perfeição. Reencarnação. A tua reencarnação, ela é planejada minuciosamente para te oferecer tudo aquilo que você precisa para cumprir os teus compromissos para com Deus. Tudo. Você vai nascer submetido às circunstâncias e situações que você precisa estar exposto. Ah, eu numa vida fui ladrão. Como é que eu vou conquistar a virtude de não ser mais ladrão? Eu vou nascer num ambiente que eu tenha que utilizar o meu livre-arbítrio para merecer e não roubar. Ah, eu devo
para fulano e para ciclano que eu prejudiquei em outra vida. Nasce junto, nasce com quem precisa, nasce como precisa. Ah, eu preciso ser rico para poder passar pelas minhas provas, pelos meus aprendizados. Nasce rico. Outros precisam ser pobres, nasce pobre. Outros têm que ter saúde, outros têm que ter doenças. Nós não estamos em nosso estado natural de vida, não estamos em casa. A nossa casa é no mundo espiritual. Nós saímos de lá e viemos para cá. Aqui é escola, planejada, tem plano de aula, tem professor, tem horário, tem compromisso a cumprir. É tudo planejado. E tudo submetido ao nosso livre-arbítrio, porque além de estar planejado, nós precisamos consolidar e mexer o resultado da evolução. Quando eu falo que está tudo planejado, eu não estou dizendo que está tudo pré-determinado, tudo escrito que vai acontecer. Não, são situações, são condições. Você tem todas as condições e situações ambientais, sociais, familiares, para com o teu livre-arbítrio alcançar a conquista das virtudes. E é assim que nós cumprimos o compromisso, aproveitando a vida. Algo comum, né? Todo mundo fala um para o outro, porque você tem que aproveitar a tua vida, cara. Né? Aproveita a vida, só que ele não fala bem o como, né? O pessoal fala assim, aproveita a vida, vai viajar, vai para a praia. Aí ele erra, né? A primeira parte está certa, é a gente que tem que aproveitar mesmo a vida. Mas também não precisa ser só nisso. Aproveitar a vida é fazer o que nós viemos fazer. Se o cara falar assim para mim, ó, você vai até o açougue, aproveita a tua ida ao açougue. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar carne. Eu vou para a escola, aproveita a escola. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender. Se eu for internado no hospital e a pessoa me falar, ó, você aproveita bem de estar lá no hospital, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me curar. Então, aproveitar a vida é fazer o que nós viemos fazer. E o que nós viemos fazer é muito simples. Evolução espiritual. Toda a complexidade que compõe a vida é apenas ferramenta, meios de se conseguir isso. Tudo. Pode pensar aquilo que você quiser. É tudo meio para um único objetivo: ir para Deus, se tornar anjo, buscar a felicidade. E nós não seremos felizes se não formos portadores das virtudes, da serenidade. Serenidade eu acho uma sacanagem falar serenidade no mundo de provas e expiações. A serenidade é coisa de anjo. A verdadeira serenidade é coisa de espírito puro. A gente de vez em quando experimenta pedacinhos da serenidade. Faz parte da serenidade a paz de espírito. E cá entre nós, meus irmãos, vou falar uma coisa. Quem nunca perdeu paz de espírito nem sabe o que é. A gente só descobre o que é paz de espírito quando perde. Pergunta para os depressivos. Ele é um exemplo de quem perdeu a paz de espírito. E não adianta tentar adivinhar como é que é. Tem que passar pela provação e experimentar. Né? Então, aqui temos tudo para conseguirmos isso. Alcançarmos com responsabilidade todas as lições nessa classe de aula que estamos para aprendermos a ser anjos. Você fala, eu preciso de pessoas certas para viver comigo. Tem. São essas que cada um de nós vive. Eu preciso morar numa sociedade específica. Você está nela. Na sociedade que você teria que estar. Vivendo aquilo que você teria que viver de acordo com as tuas necessidades. Nós, humanos imperfeitos, não matriculamos nossos filhos numa escola inadequada, imprópria, que não dá aquilo que ele precisa. Deus ia fazer isso com a gente? Ele nos matriculou nessa escola, porque aqui tem tudo que nós precisamos para alcançar a perfeição espiritual. Cada um de nós, diante das suas necessidades, tem isso. Atentem apenas, meus irmãos, atentem para o uso do livre-arbítrio, porque
para chegarmos lá, temos que chegar com merecimento. Deus é infinitamente justo. Não poderia nos dar a felicidade eterna se nós não a merecêssemos. Então, para merecermos, temos que usar o nosso livre-arbítrio. Não vai vir um santo, um anjo, transformar cada um de nós num ser perfeito. Porque aí quem merece é Ele, não é nós. Nós temos que merecer. Nós temos que merecer. Com a luta de cada dia, com cada lágrima que cada um derrama, com cada gota de sangue dessa vida. É assim que nós vamos, dia a dia, merecendo o que nos reserva o futuro. Conquistando dia a dia a nossa felicidade. Mas tem gente que não quer. Tem gente que recusa cumprir com o compromisso para com Deus. Como se isso fosse possível. Apesar de quem tem consciência já sabe que é algo impossível. Mas tem pessoas que não têm consciência e pensa que é possível não cumprir. Quer ser teimoso. E daí, o que acontece com essas pessoas? Na verdade, o amor de Deus resgata todo mundo. Resgata todo mundo. Mesmo essas pessoas muito teimosas. Mas resgata obedecendo à necessidade e à condição de cada um. Ele não dá de graça os benefícios da pureza espiritual. Ele oferece situações para que esses teimosos deixarem de ser teimosos. É aquilo que nós chamamos de sofrimento. É aquilo que nós chamamos de dor. Né? Então, na verdade, isso é apenas uma ferramenta que vai nos possibilitar alcançar o estado de plena felicidade. De plena felicidade. Quanto mais nós somos obedientes às leis de Deus e do universo, caminhando para a nossa evolução, ao longo das nossas vidas, vamos cada vez sofrendo menos. Nós estamos até passando de ano agora, né? Estamos passando para mundo de regeneração. Tomara que todos aqui fiquem nessa mesma escola, né? E permaneçam aqui para o próximo ano, né? Que será as encarnações no mundo de regeneração. E é assim, os mecanismos das leis de Deus conduzem cada um de nós, mesmo os teimosos, para o caminho certo. Falo especificamente de duas leis de Deus, a lei do progresso e a lei de causa e efeito. Essas duas se encarregam de levar todo mundo para o céu. Todo mundo para o céu. E ainda permite a liberdade, porque se Deus não nos desse liberdade, Ele não seria Deus. Então, meus irmãos, repito sempre isso, todos nós somos livres para plantarmos aquilo que quisermos. Só somos obrigados a colher o que plantamos. Essa é a lei de causa e efeito. Ela funciona. Tem gente que pensa que é uma lei ruim. Não. Se nós podemos plantar o que quisermos, vamos plantar semente de amor, colheremos paz, alegria, felicidade. Não é? Mas alguns querem plantar sementes de ódio. E aí é obrigado a colher sofrimento, dor, doenças, padecimentos. É apenas uma lei que é igual para todo mundo. Vai do teu livre-arbítrio. E a lei do progresso, que vai dando para você ao longo das suas vidas todas as situações que você precisa para o crescimento espiritual. Algumas nós consideramos ruins porque nós ainda somos ignorantes perto dos anjos. Não compreendemos que tudo é lição, tudo é bondade de Deus para que a gente cresça. Mesmo as doenças, a pobreza, a miséria, tudo é bondade de Deus para que a gente obtenha aquilo que nós necessitamos. Cuidado com aquele que ganha coisas que a gente considera boa. A riqueza, por exemplo. Não que seja ruim, não é isso. É apenas perigosa. Não é ruim, é perigosa. Muito útil, muito útil. Tem muita gente que deve estar lá em cima, cheio de pena, e que conseguiu isso com riqueza, porque usou bem a riqueza,
usou de forma cristã, usou com amor, fez caridade. Usar com amor e fazer caridade, na verdade, é a mesma coisa que eu estou falando. A caridade nada mais é do que o amor na prática. E é assim que Deus garante a nossa evolução e a nossa felicidade. E concluindo, o Rony tirou o relógio de lá, eu não consigo saber o horário que eu estou. Me perdoem se eu já passei do horário. Mas concluindo, meus irmãos, quando nós cumprimos com o nosso compromisso para com Deus, o que nos aguarda é tudo aquilo que almejamos no fundo de nossa alma. Paz, serenidade, saúde, alegrias, só coisa boa. Mas não estou falando de uma única encarnação. Nós estamos num período de pagamento, né? Mas lá na frente a nossa vida será a mesma, a nossa vida é eterna, todo mundo já vive a sua única vida. Não confundam reencarnação com muitas vidas, não tem muitas vidas, só tem uma. Nós já estamos vivendo ela, né? A vida é eterna e única. Então, quando nós cumprimos com o compromisso de Deus, para com Deus, teremos um futuro luminoso. Então, pensemos com carinho, pensemos com responsabilidade, vamos assumir a nossa missão no mundo, vamos assistir bem às aulas da escola da vida, vamos tratar o nosso espírito nesse hospital da vida, né? Para que a gente, com muito amor, com responsabilidade, com muita consciência, a gente alcance esse estado de espírito que todo mundo quer ter, o estado de plena felicidade, de pleno amor, junto aos que já chegaram lá. Queridos irmãos, mais uma vez, muito obrigado por permitir conviver com vocês, por me suportar aqui mais uma vez, né? Agradeço do fundo do coração por me permitirem fazer aquilo que posso nessa grande obra de Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Quase que eu saio correndo tudo. Ficamos muito felizes, né, com a palestra do nosso irmão Edson dessa noite. E, como bem lembrado, né, foi tema da palestra da semana passada do Telmo, né? Nossa meta é a evolução, né? E o caminho é a reencarnação. Então, realmente, que nós tenhamos isso sempre em mente, né? Que nós estamos aqui para progredir, para evoluir e devemos fazer isso da melhor forma possível, né? Nos esforçando cada um individualmente, naquilo que pode, para tentar buscar essa evolução. Obviamente que não é fácil, mas nós estamos, né, com Cristo, com a fé, com a confiança em Deus, com a união dos irmãos, tudo nós podemos, né? Então que tenhamos essa mensagem para nós essa noite, que possamos levar isso também para os nossos lares, né, para as nossas vidas, e que possamos viver assim, desta forma, conforme os ensinamentos da doutrina espírita e conforme os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Nós vamos fazer o encerramento agora, né? Fazer a nossa prece, para a gente voltar para os nossos lares, convidando a todos já para estarem aqui na próxima semana, se Deus quiser, na quinta-feira, a partir das 20 horas, sempre, e convidar a todos que desejarem, né, que permaneçam aqui no salão após a prece de encerramento para o passe, né? Daí vai ser chamado, quem desejar receber o passe vai ser chamado daí para adentrar lá a sala para poder receber a imposição de mãos. Convido também a todos para ouvirem o programa Momento Espírita, que é transmitido todos os dias aqui na rádio TFM 95,7 às 10 da noite, o programa. E lá em Siqueira Campos, na rádio Alternativa FM 87,9, todos os dias também às 6 da manhã e às 6 da tarde, o programa Momento Espírita. São 5 minutinhos diários de muita reflexão, muito importante para nós. Convido a todos também que puderem, que curtam a nossa página no Facebook e também se inscrevam em nosso canal no YouTube, para nos auxiliar também na difusão, na divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos
retornar aos nossos lares com paz e tranquilidade, levando essa mensagem em nossos corações, essa mensagem que fica de hoje, da evolução, da busca desse crescimento, que é um esforço individual que cada um deve, então, se esforçar para trabalhar isso e aproveitar a oportunidade de estarmos aqui encarnados no plano físico para isso. Vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus que nos ilumine a todos, para que possamos voltar aos nossos lares neste momento. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, agora, acalmando o nosso coração e a nossa mente neste momento. Nos sintonizando com os espíritos superiores. Nos sintonizando com os trabalhadores abnegados do Mestre Jesus, rogando a Ele que nos ilumine a todos. Neste momento, Senhor Jesus, nosso divino amigo, nos colocamos em espírito na vossa santa presença e te rogamos a sua bênção, a sua proteção e a sua paz. Nós que atravessamos este mundo de provas e expiações, repleto de dor, de sofrimento, de tristeza, sabemos que estamos aqui convosco, que jamais nos abandonaste, pois nos prometestes que estaria conosco até a consumação dos tempos. Por isso, te rogamos, fica conosco, Mestre Jesus, nos ampare, ilumine a todos, fortifica-nos na caminhada. De modo especial, rogamos a vós as suas bênçãos celestiais, sua luz bendita sobre todos os nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, onde quer que eles estejam, encarnados ou desencarnados, que recebam a sua luz neste momento. Todos aqueles que de modo especial lembramos no caderno, colocado aqui à frente, os espíritos superiores, trabalhadores do Mestre Jesus, possam levar até eles a paz, a luz, as energias salutares do refazimento revigorante, para prosseguirem suas caminhadas, sejam encarnados ou desencarnados, onde quer que estejam, sejam agraciados com a luz bendita do Mestre Jesus. E a nós, que retornamos aos nossos lares, possamos levar essa paz, essa fraternidade e esse amor, mantendo sempre essa vibração positiva que aqui conseguimos obter para prosseguirmos na nossa caminhada. Levemos sempre a palavra do Mestre Jesus à frente, com atitudes concretas em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus. Nos ilumine a todos e fica conosco nesta noite e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Boa noite a todos. Quem desejar receber o passe é só aguardar aqui que vai ser chamado.